Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua casa. Hoje falaremos sobre o tema a importância da igreja. E o texto encontra-se em 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 e 7, que nos diz: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Peço aos amados irmãos que, por favor, permaneçam com as suas Bíblias abertas em 1 Coríntios capítulo 3, para que você possa melhor acompanhar esta mensagem. Oremos. Pai amado, te agradecemos pela porção da tua palavra e suplicamos que, através do teu Espírito Santo, possamos tê-la em nosso coração e em nossas mentes e que ela nos fale profundamente. É o que te suplicamos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, como sabemos, igreja não é um local. Quanto ao local, nós o chamamos de templo. Igreja, na verdade, é um conjunto de fiéis unidos pela mesma fé e que celebram as mesmas doutrinas religiosas. No texto que acabamos de ler, podemos entender isso, pois o apóstolo Paulo afirma: Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus. Como se pode notar, Deus chama uns para preparar o terreno, outros para semear, outros para regar e ainda outros para colher. Há vários ministérios, porém, a ênfase não recai nos obreiros. A ênfase recai em Deus, que nos dá o crescimento. A igreja, pois, é a escrava resgatada. É o povo do mundo chamado para ser propriedade exclusiva de Deus, separados para viver em santidade. Também é o templo da habitação de Deus e a noiva do Cordeiro. Ela, a igreja, é composta de todos os que foram salvos em Cristo em todos os lugares, tempos e povos, pois não há salvação fora dela. A igreja é também considerada visível e invisível, sendo que a igreja visível é composta de pessoas convertidas e também por pessoas não convertidas, já que nelas são encontrados, como nos ensina a palavra, trigo e joio. Porém, a igreja invisível é composta somente por aqueles que foram, de fato, lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, cujos nomes estão inscritos no livro da vida. Observamos nos dias de hoje que a igreja está sendo questionada e, em muitos casos, até mesmo instada a readequar-se, ou seja, a adaptar-se aos dias de hoje. Então, a pergunta que fazemos é: qual a importância da igreja para o homem pós-moderno? Na verdade, sobre o homem recaem múltiplas pressões e ele, sob a igreja, passa a acumular incertezas sobre o seu real papel e significado. Por outro lado, para quem está envolvido com a igreja, salta aos olhos a quantidade de pessoas que ora estão numa igreja
e ora estão em outra. Também é muito preocupante o número de desigrejados. De acordo com estatísticas oficiais, os números são cerca de 4 milhões de pessoas que se consideram evangélicas, mas não são membros de uma igreja local. Então, o convido agora para que juntos possamos meditar nas várias figuras sobre a igreja, que estão contidas nas Escrituras, para que possamos entender o seu propósito e assim tomar nossas decisões para podermos vivenciá-la corretamente. Primeiro, a igreja é a família de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 5, nos diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda podeis agora, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não fica evidente ou não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos pelos quais, ou pelo meio de quem cresces, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. A igreja é uma família composta de crianças e também de pessoas adultas na fé. Os que nascem de novo precisam crescer rumo à maturidade, para que, conforme as Escrituras, cheguem à plenitude e estatura de Cristo, assim como alguém que cresce dentro de uma família, até atingir a idade adulta. O propósito, pois, da família é atingir a maturidade espiritual. Esse é o propósito da família e da igreja. Queridos irmãos, a igreja é um instrumento que nos leva ao amadurecimento na fé e na palavra de Deus. Observamos no texto lido que a palavra de Deus é vista como alimento. Se não vejamos, o texto nos diz, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E ele vai e explica o significado, que onde há ciúmes e contendas, há evidência e demonstração de maturidade espiritual, conforme lemos no verso 3. Onde há partidos e grupos, fica claro os sinais de meninice espiritual, é o que lemos no verso 4. E onde há o culto à personalidade, não pode existir maturidade na fé, conforme nos diz o verso 5. E é isso que nós temos visto. Não somente dentro da igreja, mas também aqueles que estão fora da igreja, se considerando evangélicos, que buscam pessoas que, segundo eles, são mais capacitados, melhores preparados, ou que atinge os objetivos que ele deseja. A igreja de Coríntios, no caso, estava dividida em vários grupos. 1 Coríntios capítulo 1, versos 10 a 13.
E nestes grupos ocorriam disputas e até mesmo disputa entre irmãos, ciúmes. Essas atitudes, como Paulo diz, revelavam carnalidade e infantilidade espiritual. É o que lemos nos versos 3 de 1 a 3. Quando a igreja precisa ser uma família unida, um só pensamento, uma só mente, uma só alma e um só propósito. Somente nessas condições a família pode crescer como um todo. Queridos, quando ficamos desigrejados, ou quando estamos indo ora numa igreja, ora noutra igreja, sem permanecer, como cresceremos? Como é que podemos crescer? Meu conselho a você é que você vigie nesse sentido. E viva dentro dos propósitos de Deus como família. O segundo ponto é que a igreja é a lavoura de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, 3, versos 6 a 9. Até a parte A. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem a planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus. Paulo aqui, após usar a figura da família, ele passa a usar a figura da lavoura. E diz que a igreja é a lavoura de Deus, ou seja, o campo da semeadura dele. E o alvo da lavoura certamente é crescer, ou seja, produzir quantidade. E para alcançar esse objetivo, a palavra de Deus torna-se a semente. No processo de crescimento da lavoura, pelo menos 3 procedimentos são necessários: o plantio, o cuidado e o crescimento. Paulo afirma: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Verso 6. Uma verdade nos é mostrada aqui: a interação entre a ação humana e a ação divina. Paulo planta, Apolo rega e Deus dá o crescimento. Então, o primeiro passo é plantar a lavoura. Porém, não basta somente plantar. É preciso regar, trabalhar o que foi plantado, regar, cuidar de todas as formas. Porém, o trabalho humano, embora necessário, por si só não pode produzir o crescimento da igreja. Essa é uma ação exclusiva de Deus. Só Ele, Deus, pode acrescentar à igreja os salvos. Vejamos o que nos ensina Atos 2, verso 47, na sua parte B. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amados irmãos, nós temos responsabilidades. Enquanto família, devemos nos multiplicar. Para isso, Deus nos dá a sua palavra, ou seja, a semente. E devemos plantá-la, devemos regá-la, e só assim Deus dará o crescimento. Façamos, pois, a parte que nos compete fazer. Terceiro ponto é: a igreja é o santuário de Deus. Lemos em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9b a 17.
edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado? Após falar da igreja como família e posteriormente como lavoura, Paulo agora, ele passa a falar sobre santuário. Se o propósito de Deus, ou da família no caso, é a maturidade, o alvo da lavoura é a quantidade, o do santuário é a qualidade. E o instrumento para edificar esse santuário é a palavra de Deus. Então vamos colocar uma superposição de imagens aqui, como somos definidos, pois, como edificadores desse santuário, verso 10. Também nos diz que nós somos o próprio santuário, versos 16 e 17. Porém, o fundamento do santuário, ou seja, é Jesus Cristo, verso 11. E esse fundamento não pode ser mudado. Ele precisa ser construído com material nobre, com material não perecível, verso 12. O santuário que somos nós, que fomos remidos pelo sangue de Cristo, é a própria morada de Deus, portanto, sagrado, verso 16. E quem destruí-lo será destruído pelo próprio Deus, verso 17. Aqui está falando do nosso corpo físico. O que fazemos com o nosso corpo? Quando nos prostituímos, quando usamos droga, quando comemos além da conta ou menos da conta, quando não cuidamos do nosso corpo físico, que é um material utilizado para o plantio da palavra de Deus, para regar a palavra de Deus, nós vamos pagar um preço muito alto quando fazemos isso, porque o texto nos informa que quem destruí-lo será destruído pelo próprio Deus. Amados, que palavra dura é essa? Somos santuário e devemos respeitar este santuário para não sermos destruídos. Concluindo, queridos, nós somos a família, a lavoura e o santuário de Deus. Sejamos, pois, maduros na fé e que possamos frutificar em toda boa obra, que a nossa palavra seja boa, que a nossa ação reflita aquilo que falamos, que as nossas atitudes ou o nosso estilo de vida demonstrem a presença de Deus em nossas vidas.
que procuremos buscar fazer tudo com extremo cuidado, pois o que estamos fazendo é para a glória de Deus. Oremos. Deus amado, nós louvamos o teu nome, porque podemos compreender a tua palavra quando a lemos, quando somos inspirados pelo teu Espírito. E Deus, entendemos a nossa responsabilidade, que Deus nos usa para expandir aqui nesse planeta Terra o seu reino. Ó Deus, somos os teus servos. Devemos cuidar de plantar, de regar, de levar a esperança aos corações, aqueles que não te reconhecem como Deus, que entendem que a vida só dura enquanto vivemos fisicamente. Ó Deus, nós entendemos que somos e continuamos pecadores. No entanto, nós os que cremos fomos purificados pela tua palavra e pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E embora ainda erremos, temos Jesus como nosso advogado perante ti. Ó Senhor, que possamos passar essa mensagem àqueles que não creem, para que eles entendam que estão passando por uma oportunidade de te conhecerem, de saber da tua grandiosidade, dos teus planos para nós que cremos e para aqueles que poderão crer. Ó Senhor, ajuda-nos, dá-nos discernimento, vontade, desejo de fazer o teu reino crescer aqui neste planeta Terra. Cuida de cada um de nós segundo a tua própria vontade. Dá-nos, Senhor, forças para entendermos que todas as nossas dificuldades são meios que o Senhor usa para nos aperfeiçoar. Que o teu amor, que excede todo o entendimento, a graça salvadora do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos os teus filhos, em todos os lugares, a tua igreja invisível, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, que o Senhor possa ter te abençoado com essa palavra. Examine-se, tenha uma boa semana e nos encontraremos novamente no próximo domingo, se Deus assim o permitir. Um abraço.